Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Malaquias, capítulo 1. O tema central que consideramos para este capítulo é que o amor de Deus é infinito. O povo hebreu tinha passado por momentos de bênçãos sem medidas do nosso Deus. Nós entendemos que desde Abraão, Isaac e Jacó, quando aquela família entra lá no Egito, fugindo daquela fome ali da Palestina, entra uma família e sai uma grande nação. E Deus, em todos os momentos, Ele protegeu o seu povo. Deus, em nenhum momento, Ele nos abandonou. O amor de Deus por nós é infinito. Deus abomina o pecado, mas Deus ama o pecador. E ao longo da história da humanidade, nós vamos ver aqui com a nação judaica que Deus sempre colocou para todos eles momentos especiais. Povo no deserto, Deus provê comida, o maná, provê água. Deus, Ele pede para criar um tabernáculo móvel para que eles agora entendam o que realmente é o pecado através da lei de Moisés. Eles agora têm um lugar para adorar a Deus. E ao longo da história de Juízes, 350 anos de aflições com aquele povo que habitava naquela terra de Canaã, e Deus levantava um libertador. No governo dos reis, com Saul, Davi e Salomão, tivemos a época de prosperidade, mas o povo, ele se desviava dos caminhos do Senhor, adorando outros deuses. E Deus sempre dizia, usando profetas, que se voltassem para Ele. Porque quem adorasse ao Deus Criador de todas as coisas receberia bênçãos. Mas aqueles que não adorassem a Deus receberiam o devido castigo. E o fato é que isso culminou, essa desobediência, com levando o povo ao exílio babilônico, ao exílio assírio em 722 e ao exílio babilônico em 586, em função da desobediência a Deus. Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele é amoroso para conosco. O amor de Deus é infinito. E o povo volta, já depois do exílio, já com Malaquias, e o povo começa a fazer as mesmas práticas antes do castigo que Deus tinha executado. Eles vão dizer aqui no capítulo 1 de Malaquias: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Deus diz: eu tenho amado a vocês. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? Há uma dúvida por parte deles em que Deus tem amado eles. Deus deu provas do amor dele para com todos nós. Mas eles duvidavam, e Deus vai mostrar, a exemplificar, Esaú e Jacó, que eram dois irmãos, duas nações. Ele vai comparar a nação de Esaú, que deu origem aos edomitas, que viviam nas montanhas, né? Uma vida desregrada,
E vai comparar agora com Jacó, os israelitas, que viviam uma vida abundante, tinha tempo para orar, tinha comida, tinha um rei, tinha um país totalmente diferente do... Deus vai fazer essa comparação. Mas o fato é que essas pessoas, mesmo voltando do exílio, passando por todo o castigo, elas voltam a praticar as mesmas coisas. Eles voltam a desonrar a Deus, eles voltam a não dar glória a Deus e não reconhecer Deus como soberano, como Deus criador de todas as coisas. E reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. Porque naquela época, eles estavam levando os sacrifícios para Deus de qualquer maneira. Não dava nenhuma importância àquele momento dos sacrifícios, que era obrigatório. Na época da lei, os sacrifícios, em função do pecado, os dízimos das ofertas eram necessários para o perdão dos pecados. Mas sabíamos que isso levava quem? Levava a Jesus Cristo, que viria, o Messias que viria. Porque sangue de bode de touro não tira pecado de ninguém. Mas o fato é que Jesus, quando veio, ele foi o único que nasceu de mulher que não teve pecado. Então os animais que tinham ser sacrificados não podiam ser cegos, nem aleijados, nem coxos, com nenhum defeito. E eles não estavam obedecendo a isso. Estavam fazendo sacrifício de animais doentes, coxos, aleijados. Então estavam desprezando o amor do Senhor. E eles vão dizer em que o Senhor nos amou. Mas Deus amou, e Deus nos ama de forma incondicional. O fato é que quando nós andamos em retidão com Deus, recebemos bênçãos que vêm do Senhor. Quando andamos em desobediência a Deus, vem o merecido castigo. E o fato é que eles apresentavam ofertas ao governador que morava em Judá, quando o rei da Pérsia permitiu a volta dos judeus para reconstruir os muros, reconstruir o templo. Eles mandam um governador. Esse governador tinha muito mais prestígio do que o próprio Deus. E o fato é que ele vai dizer: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, o nome de Deus. Deus é tão grande que ele é muito maior do que tudo que ele criou. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos, que é o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Mas vós profanais, esse povo que está voltando do exílio, que passou pelo castigo, que antes recebeu o bênção do Senhor e por desobedecer a Deus recebeu o castigo, estão profanando o nome de Deus. A mesa do Senhor é imunda. O que nela está sendo oferecido é uma comida desprezível, é um pão estragado. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado. Deus está dizendo: vocês oferecem para mim o coxo, o aleijado, o enfermo. São as ofertas que vocês oferecem para mim. Aceitaria eu isso da vossa mão? Claro que Deus não se agradou disso, porque Deus se agrada quando você faz tudo para Ele de forma aceitável,
Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, eles tinham um animal sadio, eles tinham condições de oferecer o melhor para Deus. E estavam oferecendo coisas que não agradavam a Deus. E oferece ao Senhor, oferecem a Deus, oferecem a mim, ao nosso Deus, um animal defeituoso. Eu sou o grande rei do Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Então o povo, mesmo voltando do exílio, mesmo passando por aquele sofrimento, o povo volta com o mesmo coração endurecido, tá? Oferecendo aquilo que não agradava a Deus. E nos dias de hoje, o que está acontecendo, meus irmãos? No dia de hoje nós temos, as pessoas vão ao culto, mas não cultuam ao Senhor. Hoje nós vemos que dentro das congregações, dentro dos templos, pessoas vão ao templo como se fosse apenas por uma obrigação. Aquele desejo, aquela vontade de honrar o Senhor, de glorificar a Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas. Muitos vão ao templo, certo? Sem nenhum momento de dedicação ao nosso Deus. Porque muitos buscam fazer dentro do templo um local para jogatina, um local para conversas, e muitas vezes a pregação que é dada pelo pastor, muitos não sabem nem o que o pastor pregou, por conta da mídia, das pessoas se envolvendo com as mídias sociais dentro das congregações. Então devemos honrar a Deus, porque quando honramos a Deus, Deus nos traz bênção. E quando desonramos a Deus, Deus traz, o merecido castigo. É isso que estava acontecendo aqui. Mesmo o povo voltando, passando por tudo aquilo que passaram, continuam fazendo tudo contrariando a vontade de Deus. Que Deus continue nos abençoando.